Nesse início, assim, eu sempre tenho uma fala que eu dedico mesmo para a equipe. Um agradecimento mesmo de estar trabalhando com as equipes tem muita importância. E também tem, assim, aquela satisfação também que um ou outro da equipe vem e fala da satisfação de estar pertencendo à equipe. Eu fico muito grato, assim, de estar convivendo, relacionando, trabalhando com essas pessoas. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. O Pai Nosso foi a oração que Jesus deu aos discípulos e fica fácil assim de observar que a oração que possibilita qualquer espírito humano a chegar aos degraus do trono do Criador. Porque uma oração não pode ser recitada e uma oração também não é um pedido. Quando a pessoa está querendo fazer uma oração, o costume normalmente é de pedir. Dificilmente uma pessoa faz uma oração em louvor mesmo ao Criador, da sua condição, da sua existência. Essa importância é da vida interior da pessoa. Cada um tem que ir observando como ela se encontra com ela mesma diante da vida. Na vida de uma pessoa, ela tem importância somente para ela. Durante um período, quando a criança se encontra em formação, ela tem aquela importância para aqueles adultos, porque normalmente um filho vem trazer uma harmonia para aqueles adultos. E a criança traz um estímulo, porque também é de meu conhecimento que os pais melhoram costumes por causa da criança. Melhora costumes de comportamento, de alimentação, porque a criança chegou e a criança chega e ela traz essa importância assim de ter a possibilidade de melhorar onde ela se encontra. A oração do Pai Nosso é uma condição que a pessoa precisa de ter na vida dela, de ir observando como ela faz com ela mesma. Na vida interior de uma pessoa, a pessoa está sempre fazendo um jeito, uma argumentação para ela mesma e vendo como ela faz com ela e com as outras pessoas, e como ela faz com o Criador. Na nossa vida tem essa importância, do jeito que uma pessoa faz com ela e do jeito que ela é com ela mesma. A oração, o Pai Nosso, tem esta condição, porque a pessoa só vai poder receber os auxílios ou ela vai fazer a oração em agradecimento se ela se encontra dentro dela com essa pureza. E ela, com ela mesma, tem que ser na condição de como ela se encontra com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com aquilo que ela está falando. A fala de uma pessoa tem muita importância e a oração é esse reflexo. E não adianta a pessoa fazer uma oração se o seu pensamento se encontra em outro lugar. Por ir a determinados lugares, por adquirir determinadas práticas, não traz um crescimento para a vida da pessoa. E a pessoa só tem importância quando ela irradia aquilo que ela é, independente da profissão, independente da idade dela. Ela tem que continuar tendo uma importância. É comum a gente conhecer uma ou outra pessoa que tem o costume de fazer determinadas viagens, de visitar determinadas pessoas, e a importância que esta pessoa vai quando ela leva a mensagem, quando ela leva um ensino. Ela é lembrada da maneira que ela comporta, da maneira que ela transmite os ensinos. Tem importância a vida de uma pessoa quando ela colabora com a vida interior de outra pessoa. E isso cada pessoa precisa de fazer muita observação, porque nos ditados populares fala assim que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. Na vida física de uma pessoa, os auxílios é com um saber, com um posicionamento, porque se aquele empregador tem uma postura, tem uma maneira, ele enriquece aquele profissional, ele profissionaliza aquele novo que chegou
com a maneira correta de comportar e do jeito que ele é. A vida de uma pessoa vai tendo as significações, porque aquela pessoa, independente se continua ou não naquela empresa, ela se qualificou, ela tornou-se profissional com aquelas responsabilidades que ela sabe desempenhar. Ajudar outras pessoas é somente nesta condição. Um pai ajuda o filho com o jeito que o pai é. E o filho vai ter aquela condição de receber de dentro. Nós recebemos de dentro e isso é verdadeiro, porque às vezes a gente conhece uma ou outra pessoa que ganhou um presente, independente do presente, mas foi um presente que ela ganhou. E aquele presente tem muita significação, tem muita importância da maneira que aquele presente foi recebido, a significação da intenção. E também a gente conhece outras pessoas que ganharam um presente e que não teve nenhuma significação aquele presente na vida da pessoa. Cada um precisa de fazer um esforço de entender o Pai Nosso. A oração dá esta condição, se a pessoa está sentindo aquilo que está falando e se ela está construindo os quadros daquilo que está sendo falado. Vai tendo a importância para a vida da pessoa esse jeito bom. E ela precisa de compreender assim, se ela faz o esforço de compreender o primeiro mandamento, ela tem que compreender o segundo, ela precisa de compreender o terceiro, para ela ir vendo que todas as coisas na criação têm uma hierarquia, têm uma maneira de ser. E a hierarquia existe mesmo, porque se aquele empregador qualificou o seu funcionário, ele tem uma hierarquia. Aquele funcionário amanhã poderá tornar-se melhor sucedido, poderá ficar com um aproveitamento melhor do que ele aprendeu, ele poderá ter um desenvolvimento de uma empresa maior. E isso não vem a desmerecê-lo pelo trabalho que ele recebeu na formação dele. Ele passa a ter a consideração por aquela pessoa que o orientou e que o profissionalizou. O cuidado que cada um tem que ter é de não aparentar. O Pai Nosso dá esta condição. A pessoa não tem como aparentar. Ela passa a irradiar aquilo que ela é. Tem esta importância na vida interior de uma pessoa, ela ser aquilo que é. E na formação do filho tem muita importância, porque aquele filho só vai tornar-se qualificado se ele tem o pai que é qualificado, porque o pai transmite para ele de dentro. A assimilação que aquele filho tem é no convívio, é de dentro. E é fácil da gente observar, por exemplo, uma filha que desenvolve as mesmas habilidades da mãe, essa filha fica com aquelas qualificações e ela vai fazendo as funções que exigem naquelas qualificações da mesma maneira. Existe inovação, existe maneira diferente e a filha vai fazendo as maneiras diferentes, mas com o mesmo princípio que ela recebeu quando se encontrava tendo o aprendizado. O Pai Nosso é uma condição de ter que ter a autenticidade quando está fazendo esta oração. O Pai Nosso. O Pai Nosso não é só uma oração de pedido. Tanto é verdade que existe oração de agradecimento. O Pai Nosso é uma maneira da pessoa ter a possibilidade de desenvolver a parte interior dela e ter a condição, com os seus pensamentos, aproximar do Altíssimo.
tem essa importância e a pessoa precisa de fazer esse trabalho durante a vida dela. Às vezes a gente encontra uma ou outra pessoa que fala que tem um tempo pela frente que ainda se encontra nova. Esse tempo é uma coisa relativa. Quando a pessoa está trabalhando com o centro motor, ela tem a vontade de ter as habilidades com o centro motor, ela tem que ter a paciência e a boa vontade de aprender os detalhes de como ela pode usar melhor o seu centro motor. Se for fazer trabalhos com as mãos, a pessoa vai vendo que ela gasta um tempo para ter aquela harmonia naquele trabalho depois que ele é concluído. Pode ser para fazer um assento, pode ser para fazer uma outra coisa, uma outra peça. Ela sempre vai observar que não é assim tão simples, porque quando ela percebe, já saiu um pouco da forma. Na vida interior de uma pessoa, quando ela quer ter o conhecimento dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, toda época ela precisa de ir treinando. Com o trabalho do centro motor, fica fácil de observar. Ela vai ficando mais qualificada treinando e ela vai harmonizando, ela vai vendo o que ela não via num período anterior, como ela pode executar melhor aquela função. Na nossa vida de entendimento também é desta maneira. Se a pessoa não esforça a vida inteira para ter o entendimento correto, ela vai ficando enrijecida com ela mesma. E isso é fácil da gente observar. Uma ou outra pessoa fica sem a condição de observar se aquilo que ela está falando tem para ela uma coerência verdadeira. É fácil a gente falar, mas para a pessoa falar, ela primeiro tem que compreender aquilo que está falando. O Pai Nosso tem esta importância, possibilita a pessoa a desenvolver dentro dela a diferença com uma oração que é um pedido, que é um agradecimento, que é uma condição interna que a pessoa se encontra. É uma maneira de louvar o Criador. E esta condição tem muita importância para o sustento da vida da pessoa. Com a confiança que ela vai desenvolvendo, ela entra na fase que o Pai Nosso explica. O pão de cada dia, se a pessoa movimenta, ela o terá diariamente. Com um pouco de boa vontade, a pessoa sempre tem a possibilidade de ter o alimento. Numa condição de determinadas regiões que vem passando por muitas situações, o povo daquela região pode acontecer de morrer sem o alimento. Mas de uma outra região, a gente vai observando que às vezes morre uma ou outra pessoa, não é por falta de alimento, não é por falta de recurso. Morreu por um descuido de não estar percebendo o seu corpo. A vida de uma pessoa, para ela ter saúde, ela tem que fazer muito esforço. Para a vida física, de uma alegria, de uma harmonia, para a vida interior, para a vida espiritual, é mais fácil a pessoa sobreviver. Todo um movimento que ela faz possibilita a ela ficar mais leve todos os dias. E isso é verdadeiro, porque observando assim o trabalho de uma dona de casa, todo o trabalho que ela faz na fase seguinte já ficou mais fácil, porque o trabalho da fase anterior foi concluído e ela concluiu aquele trabalho da fase anterior. Na fase seguinte, ela só tem o trabalho da fase seguinte. Na nossa vida interior também é dessa maneira. É a pessoa que precisa de ver como ela pode ser sincera com ela. O Pai Nosso é para esta condição, para a pessoa ser sincera com ela. E a vida interior dela tem que ser uma vida verdadeira. Ela só tem importância quando ela é sincera com ela. No caso
de um pai, se esse pai não é sincero, esse filho também não apresenta com esta seriedade de que é necessário todos os dias. O receber de um filho é sempre na condição interna. Uma pessoa pode observar, sim, que quando uma mãe se encontra numa determinada maneira, com uma determinada postura, ela não verbaliza e todos naquela casa entendem aquela maneira, aquela postura. O Pai Nosso dá esta condição da pessoa ir vendo como ela se encontra e qual é a perspectiva que ela tem para a vida interior dela. A vida física de uma pessoa, ela vê que se ela movimenta um pouco, ela sempre tem o pão de cada dia, o pão físico, mas cada um tem que movimentar para ter o pão espiritual. Quando faz esse trabalho, a pessoa fica feliz com ela mesma, ela se encontra numa condição de estar movimentando dentro dela. E isso é fácil de observar uma ou outra pessoa que não se encontra movimentando dentro, ela muitas vezes tende a diminuir os anos que ela tem para a quantidade daqueles anos que ela tem fisicamente, ela não se encontra dentro correspondendo com aqueles anos. O Pai Nosso. O Pai Nosso é esta condição. Cada frase, cada um precisa de ir observando se ele está vivendo de acordo com o que ele está falando, com o que ele está pensando e qual é a pretensão. Normalmente as pessoas fazem oração com uma maneira de querer enganar o Criador, com uma maneira de querer ser visto pelo seu semelhante. Cada um é que tem que ir observando o que ele está pretendendo para a vida dele. E a vida de uma pessoa tem muita importância. Toda época na vida dele, o que vai dar sustentação a ele é de como ele entende os ensinos e qual é a maneira que ele está fazendo para viver de acordo. No caso, quando a pessoa fala na oração Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, isso a pessoa precisa de estar procurando fazer a responsabilidade dela de acordo. Ela tem que estar procurando compreender o primeiro mandamento, compreender o segundo mandamento e qual é o procedimento que ela está fazendo com o terceiro mandamento. O que vale para a pessoa é como ela está fazendo a reflexão, como ela se encontra refletindo no terceiro mandamento, que é o dia do Senhor. E o Pai Nosso é uma chave para a pessoa ter a possibilidade de abrir para ela o caminho na criação, para ela ir vivendo de acordo com os ensinos. É a vida de cada um é que tem muita importância. E o Pai Nosso é os auxílios que Jesus trouxe e deu aos discípulos, porque os discípulos queriam viver de acordo com os ensinos. O Pai Nosso é para essa finalidade, para cada um ver como ele se encontra e qual é o procedimento que ele está fazendo para ter o seu pão de cada dia e qual é a correspondência que ele precisa de ter para sempre continuar tendo. O Pai Nosso. O Pai Nosso é muito importante, porque quando a pessoa fala assim, que ela está precisando que os seus erros sejam perdoados, assim como ela perdoa aqueles que fizeram com ela. Isso tem que ser de dentro da pessoa. A pessoa tem que estar com ela mesma numa condição boa. Ter esta pureza interior de ter compreendido a outra pessoa que transgrediu e ela
ter dentro dela essa compreensão. E uma transgressão normalmente é a própria pessoa que permite que o outro venha a fazer. Às vezes, no local que a gente trabalha, uma pessoa não corresponde com a sua responsabilidade e o trabalho vai tumultuando. Então vem o responsável por aquele setor e usa palavras que aquela pessoa se sente ofendida. O Pai Nosso, quando uma pessoa pede uma intercessão para os seus pecados serem perdoados, assim como ele perdoou daquele que o transgrediu com ele, esta condição tem que ser uma condição de compreensão. E essa compreensão a gente vê assim muito nas mães. Normalmente ela atua com um amor verdadeiro. E nesse amor verdadeiro ela também vai trabalhando com uma maneira de ter o limite. Se a pessoa está precisando de pedir para as suas transgressões, para os seus pecados serem aliviados, assim como ela alivia os pecados, os erros do seu semelhante, se a pessoa vem trabalhando todos os dias com atenção naquilo que ela faz e observando as necessidades que o seu corpo tem, ela vai percebendo antes e as coisas com ela evita. Ela desenvolve uma maneira de não deixar desencadear um processo no relacionamento, na vida dela interior. Ela coloca as pessoas na condição de respeito. E na nossa vida física, na nossa vida diária, esta condição é muito importante para cada um. Quando uma pessoa respeita a outra, tem uma coisa boa, tem a diminuição da familiaridade, tem a consideração e não tem a familiaridade. Quando tem a familiaridade, tem a possibilidade de transgredir. Falta o respeito, falta a consideração. Tem um distanciamento, tem uma consideração, tem um respeito. Independente do tipo dos animais, tem aquela maneira que é respeitado. O Pai Nosso, nos ensinos, fala assim que Deus perdoa tudo e perdoa realmente, porque se a pessoa está fazendo a oração e ela agora está pedindo uma clemência para as suas transgressões, isso é uma coisa assim que aquilo que semeias hás de colher. Se a pessoa agora se encontra nesta condição de pedir, é porque antes ela teve que fazer o trabalho de ter também o seu coração limpo. A bondade do Criador só pode entrar na vida de uma pessoa se essa pessoa se encontra pura com os seus pensamentos, com os seus atos e com sua fala. O trabalho que a pessoa precisa de fazer para a sua evolução interna é todo um instante. O distanciamento das pessoas é necessário. Quando tem a familiaridade, muitas vezes falta a consideração, entra um descuido. E o ser humano não é tão evoluído assim para achar que ele pode ter uma brincadeira, que ele vai tornar-se infantil com aquela brincadeira. Falta a bondade interna. O distanciamento possibilita esta condição. Uma pessoa, quando tem comandados e ela trata aqueles comandados com uma consideração, com um respeito, aqueles comandados não traz aborrecimento. Aquela linha que é colocada não tem uma maneira de ter a transgressão. Se a pessoa comporta assim, com um distanciamento, com esta coisa boa, e possibilitando a consideração do outro, na vida interior dela fica mais fácil. Quando a pessoa utiliza o terceiro mandamento, ela vai utilizar o terceiro mandamento
somente para ela e como ela se encontra junto aos ensinos. Cada um tem que fazer esse esforço de ir observando qual é a relação que ele tem com os ensinos e qual o procedimento que ele precisa de ter para a vida interior dele ser uma coisa boa. E isso a gente conhece uma ou outra pessoa que, quando vai mudando as fases da vida dela, ela se encontra tranquila. Ela pode ter vontade de voltar naquele ambiente anterior do seu trabalho por aquelas pessoas que ela conheceu e que foi uma grandeza na vida dela. Ela tratou estas pessoas com um distanciamento, e esse distanciamento cada um tem que observar, é com a falta da familiaridade. Quando tem a familiaridade, tem a possibilidade de perder a consideração, tem a possibilidade de perder o respeito. A nossa vida tem que ser desta maneira, tem que ter a consideração. E eu só posso considerar outra pessoa se eu faço esse trabalho comigo. Se eu venho procurando viver de acordo com os ensinos e na oração do Pai Nosso, eu me sinto seguro, eu me sinto tranquilo quando eu peço para as minhas transgressões, os meus pecados sejam perdoados. Eu faço esse trabalho diariamente de não transgredir e não receber uma transgressão. E esse cuidado é um cuidado que cada pessoa precisa de ter. O Pai Nosso, cada um precisa de ir observando que o Criador não tenta ninguém. O que ele precisa de ter é um cuidado para não andar em caminhos errados. Às vezes a gente encontra uma ou outra pessoa que fala que quando anda em cima de um fio, que o caminho bom se encontra de um lado, o caminho que não é bom se encontra bem próximo, fica muito fácil para a pessoa transgredir. Eu vejo assim que a pessoa precisa de ter muito cuidado para não andar em caminhos errados. Se ela caminha num caminho errado, ela tem que voltar. No relacionamento, quando a pessoa procede de uma maneira que a outra pessoa ficou com um descontentamento, se ela quer arrumar aquele relacionamento, ela tem que voltar, ela tem que conversar com a pessoa da maneira que ela colocou o assunto, que ela colocou a fala, ela tem que arrumar. Ela teve que voltar lá atrás, independente do tempo que passou. Se ela cometeu com os pensamentos, ela tem que fazer um trabalho de purificar os pensamentos. O Criador não tenta ninguém. Cada um é que tem que ter cuidado no caminho que ele está caminhando. E esse caminho tem que ser um caminho com clareza, um caminho que possibilita a pessoa sentir bem no caminho que ela se encontra. O Pai Nosso é esta condição. A pessoa precisa de observar cada frase e ela tem que fazer o trabalho de não recitar a oração. Ela tem que ir criando os quadros que ela está verbalizando e com isso ela também vai criando um sentimento para aquelas palavras que ela está usando no Pai Nosso. O Criador não tenta. É ela que tem que observar o caminho que ela está caminhando. Cada espírito humano tem dentro dele o começo do certo e o começo do errado. Se ele se encontra num caminho que ele vai ficar sem saúde, vai ficar sem sabedoria, vai ter a limitação naquela profissão que ele tem, porque ele não se encontra com uma saúde, ele tem que voltar e fazer toda uma trajetória anterior e pegar o caminho que vai para a luz. É esta a condição. Cada um que tem que fazer um trabalho com ele mesmo, de ter sempre na sua frente o caminho da luz e observando que não tem transgressão. E quando a pessoa faz a transgressão,
ela tem que voltar, ela tem que arrumar a transgressão feita. Uma vida com ponderação, uma vida com saúde, a pessoa compreendendo de alimentos e vendo a necessidade que ela tem que ter do alimento para contar com o seu corpo, para o seu corpo tornar-se fortalecido. Quando a pessoa tem um corpo físico fortalecido, tem muita importância. Ela não tem receio, ela não tem medo, ela se encontra naquela condição de ter a possibilidade da realização. O Pai Nosso possibilita à pessoa, toda a época da vida dela, o retorno para a pátria espiritual.